A todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Aqui você vai ter informações que são contrapontos daquilo que é descarregado nos esgotos dos canais de denúncia. Hoje temos mais um exemplo disso, como você viu aí no título e como você viu também na capa desse vídeo. O vídeo anterior nós falamos sobre o Davi Vieira, que gravou um vídeo falando que a Universal fez um acordo com o Nicolás Maduro da Venezuela e que por essa razão mostrou a situação da Venezuela, como é que ela estava. Aliás, mostrou vídeos muito antigos, de mais de 2 anos, e trazendo para o povo, como se estivesse preocupado realmente com as pessoas da Venezuela. Nós trouxemos aqui um contraponto e recebemos muitas pessoas falando conosco no privado. Eu volto a dizer para você que esse canal aqui ele é acompanhado por muita gente que faz parte da Igreja Universal, mas não pode se expor. Então fala comigo sempre no meu WhatsApp, que eu deixo na descrição do vídeo e vou deixar nesse vídeo aqui também. Pessoas que estavam concordando com o que a gente trouxe aqui, porque se de fato a preocupação do Davi, como desses outros denunciantes, fossem de fato as pessoas, eles abordariam temas de fato mais importantes e não ficariam fazendo fofoca gospel e trazendo intrigas para gerar engajamento em seus canais. O vídeo de hoje vai tratar sobre a resposta do que o Palhaço Cristão falou no seu canal. Bomba! Macedo planeja tomar a Igreja da Graça? Esse vídeo dele tem 31 minutos. Normalmente os vídeos dele são menores. Mas esse ele inclusive avisou que seria um vídeo longo porque ele fez umas conjecturas. Olha, as conjecturas que ele fez eram muito parecidas com aquelas que o pessoal que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez no século passado, dizendo que encontraram através dos números, da meteorologia, não sei lá de que mais, o dia certinho que Jesus ia voltar. E aí tentaram por 3 vezes, o pessoal vendeu suas propriedades, se vestiram de branco, ficaram aguardando Jesus voltar e até hoje não voltou, porque, claro, nada passava de maluquice da cabeça dessa turma, assim como também o nobre amigo. Aliás, eu não posso estar comparando a mente do Palhaço Cristão com a mente dessa galera. A galera pelo menos estudava e entraram por uma vereda emocional sobre a questão de número, as 70 semanas de Daniel, aquela que... Não vou entrar aqui em escatologia, não é esse o tema do canal, também não tenho toda a propriedade, nem muita propriedade para falar sobre isso, mas foi algo muito parecido com isso. Ele fez aqui uns estudos sobre o ano que o Bispo Macedo saiu da Lotege, que fundou a Universal, que começou no Coreto, e etc, etc. Ele entrou na mente do R.R. Soares, descobriu o que é que o R.R. Soares pensa, entrou na mente do Macedo, descobriu o que é que o Macedo pensa, entrou na mente da Madalena, eu acho que é Madalena o nome da irmã do Bispo Macedo, casada com o missionário R.R. Soares, descobriu o que é que ela pensa, fez uma salada e jogou. Olha, eu vou dizer um negócio para você, é enfadonho, cansativo e entediante você acompanhar. Porém, como nós aqui temos uma missão que é trazer um contraponto, inclusive quando a gente demora muito para gravar vídeo, as pessoas ficam falando, perguntando, como eu falei para vocês 2 vídeos anteriores. Eu estou num processo de mudança radical aqui da minha vida pessoal e por essa razão estou sem tempo. Mas vamos falar sobre esse vídeo. Primeiro, ele começou trazendo aqui esses números esdrúxulos de quando a Igreja Universal começou, quando o Bispo Macedo começou. Inclusive ele, que deve ter seus 30 e poucos, 40 anos, não sei, a Universal está perto de fazer 50. Ele descobriu como foi que o Bispo Macedo seduziu pastores para votar nele naquele momento em que houve a separação entre o Bispo Macedo e o missionário R.R. Soares. Segundo o Palhaço Cristão, acho que ele estava lá, não sei, o Bispo Macedo prometeu cargos, prometeu isso, prometeu aquilo para os pastores, para que eles viessem votar nele para tirar o missionário Soares da situação. E por essa razão, o missionário Soares teria tido o seu tapete puxado. O Bispo Macedo passou a perna no missionário R.R. Soares. Isso segundo a conclusão do palhaço. Porém, o próprio missionário R.R. Soares, que não fala sobre esse assunto, mas há muitos anos ele deu uma entrevista no Jô Soares e ele explicou que a forma com que o Bispo Macedo conduzia o trabalho não era a mesma que ele. Os dois divergiram em questão de pensamento e o próprio missionário falou que abençoou eles, o Bispo Macedo e os pastores, e seguiu a vida dele. Isso foi palavras do missionário R.R. Soares. A contraponto disso, o Palhaço Cristão fez uma conjectura maluca,
chegando à conclusão de que o Macedo passou a perna no Soares e que seduziu os pastores e que prometeu isso, prometeu aquilo. E é uma coisa de maluco, gente, uma coisa de maluco. Eu acho que esse pessoal deve tomar remédio de tarja preta para poder produzir seus conteúdos, porque você não consegue compreender de onde é que eles tiram tanta coisa. Como é que eu posso saber uma coisa que eu não era nem nascido? Eu, Eduardo, não era nem nascido quando isso aconteceu. Como é que eu posso saber como foi que ele conduziu essa questão da votação? Se eu não estava lá, eu não era nem nascido. Se fosse nascido, era muito criança. Não era nascido, não tinha como. Mas o palhaço cristão, ele soube de tudo. Alguém chegou para ele, relatou tudo, descreveu, falou, eu não sei o que é que a cosmovisão dele, de onde é que está vindo. Uma das coisas que ele falou também é sobre aquela questão do vídeo em que o Bispo Macedo falou na reunião pastoral e que esse vídeo chegou até o palhaço cristão, ele colocou no seu canal, dizendo que através de um texto bíblico ele procurou o Soares porque sabia que o Soares tinha algo contra ele e foi lá pedir perdão. Muito bem, o Bispo Macedo ele não deu muitos detalhes na sua reunião sobre isso, mas claramente a gente percebe que os dois eles não têm uma convivência muito próxima. E isso pode acontecer por diversas situações. Mas a principal delas é porque a gente está falando aqui de duas das maiores instituições do Brasil e do mundo. E eles, o missionário R.R. Soares e o Bispo Edir Macedo, são os líderes dessas instituições, que são multinacionais e que controlam dezenas de empresas. Além da própria igreja, existem editora gráfica, existe gravadora, existe uma série de outras coisas que esses homens controlam. Todos os dias esses homens estão trabalhando. Todos os dias, para um lado e para o outro. Como é que esses homens vão ter tempo de estar juntos trabalhando? Claro, eu não sou maluco de dizer, de desconsiderar que também existe a questão de que no começo de um trabalho junto, não deu certo os dois trabalharem juntos e, claro, por essa razão, cada um preferiu seguir o seu caminho. Mas nós já ouvimos falar relatos, inclusive o próprio Palhaço confirmou em seu canal, que a irmã do Bispo Macedo, a esposa do missionário Soares, ela se dá bem com o Bispo Macedo. Portanto, não existe uma briga de família. Porém, houve lá atrás uma divergência de opiniões e cada um seguiu o seu caminho. Segundo o Palhaço Cristão, o Bispo Macedo teria ido procurar o missionário R.R. Soares na intenção de esperar ele morrer, olha só que absurdo, esperar ele morrer para assumir o controle indireto através da sua irmã da Igreja da Graça. Segundo ele mesmo, o Bispo Macedo iria fazer com que os pastores recebessem o seu salário pelo Banco Dismais, que é um banco de propriedade do Bispo Macedo. Eles iriam fazer com que os pastores tivessem o plano de saúde, a Life, que é um plano de saúde que pertence à Igreja Universal, e que ele iria dobrar o seu faturamento, enfim, é uma coisa de outro mundo, de outro mundo. O próprio Palhaço Cristão também afirmou categoricamente que o missionário R.R. Soares não perdoou o Bispo Macedo. Olha só que absurdo, gente. Ele falou que ele não perdoou. Ninguém sabe o que aconteceu, só ele que sabe. Detalhe, ninguém falou nada para ele. Algumas pessoas da Igreja da Graça próxima ao missionário teriam mandado para ele algumas informações de forma superficial. Tipo, olha, pelo que eu vejo aqui, pelo que eu acho, é isso, é aquilo, mas absolutamente nada de concreto. Nada que o próprio missionário teria dito para essa pessoa. Que, se tivesse dito, como a fonte não é revelada, e isso, claro, ele é acobertado pelo jornalismo, embora ele não seja um profissional de comunicação, mas, enfim, vamos dar essa colher de chá, ele, mesmo se a pessoa tivesse afirmado, não seria uma garantia de que fosse verdade. Esse é o primeiro ponto. Mas o que acontece? O missionário, ele, de acordo com o Palhaço Cristão, não perdoou o Bispo Macedo e disse alguma coisa que ele não gostou na hora que ele foi embora. De acordo com o próprio Palhaço, nesse encontro a irmã do Bispo Macedo não estava lá. Ninguém sabe de nada que aconteceu. Ninguém nem sabia que isso tinha acontecido, a não ser depois que esse áudio do Bispo Macedo na reunião de pastores vazou. Mas o Palhaço Cristão, ele sabe. Ah, mas eu tenho muitas informações, tem pessoas que me informam. Gente, eu recebo tantas informações sobre diversos temas aqui, diversos assuntos relacionados à Universal, relacionados à Mundial. Aquele Luciano Neves, que foi da Mundial e agora está na igreja dele lá, que é um cavalo batizado e muita gente fala sobre isso. E eu não dou atenção porque, de fato, esse canal aqui ele tem um propósito diferente do que fazer apenas intrigas e fuxicos gospel para engajar o povo e eu tenho um faturamento aqui através da monetização do YouTube, como é o caso dessa galera que já foi da Universal. Então, eu não posso simplesmente pegar aqui qualquer relato que chega e jogar para vocês, vomitar na cara de vocês, porque isso seria até falta de respeito. Mas, vamos lá. Segundo ele, o bispo
o missionário não perdoou o bispo Macedo e ele teria mágoa dele. O próprio colocou em seu canal um trechinho de um quadro muito antigo que existe no canal do missionário sobre diversas coisas. São 2 perguntas por programa que o pessoal na rua aleatoriamente faz e ele responde. E uma delas teria sido sobre perdão. Ele fez uma leitura bíblica, deu a referência do jeito que ele responde todas as perguntas e, de acordo com o Palhaço Cristão, aquilo teria sido uma indireta para o bispo Macedo. O que é contrariado pela postura do missionário R.R. Soares durante seus 40 e poucos anos de Igreja da Graça. A Igreja da Graça foi fundada em 80, então ela deve ter o quê? 44 anos, dependendo do mês, eu não sei qual foi o mês, 43 ou 44 anos. Portanto, ele nunca se posicionou, nunca chegou a público para falar mal do Bispo Macedo, da Universal, para dizer que tinha mágoa. Nunca, absolutamente nunca. Diferente do Valdomiro, que também é um cavalo batizado, diferente do Agenor Duque, que estava aí um dia desse em pé de guerra com o Valdomiro por besteira. Enfim, mas o missionário sempre teve uma postura correta, pregando o evangelho, que é assim que um pastor tem que fazer. Pregar o evangelho, falar de Cristo e esquecer as intrigas, esquecer seus problemas pessoais. O problema pessoal é para falar de um programa que é pago pelos membros da igreja para evangelizar o povo. Não. E aí, por fim, o Palhaço Cristão chegou à conclusão de que a ideia do Bispo Macedo, em resumo, era dar um golpe, ou pelo menos assumir o controle da Igreja da Graça. Bom, nós sabemos muito bem que o bispo, o missionário R.R. Soares tem um filho que é pastor e que nesse período em que o missionário teve agora se tratando de um problema de saúde, pela sua idade, pelo número de atividade, embora ele faz muito exercício físico, ele mostra no seu Instagram o seu dia a dia, ele planta verdura, fruta, legume na sua própria casa, ele sem agrotóxico, ele faz seus sucos naturais, ele se cuida, ele faz exercício, ele cuida da sua saúde. Mas o corpo físico, ele é perecível, uma hora ele chega no final. Então, se acontecer dele morrer, já está, não sei quantos anos ele tem, mas já é um senhor, é natural que isso aconteça. Mas ele tem um filho que é pastor e que, na ausência dele, faz os programas de televisão, passa para... assume as agendas missionárias do missionário. Então, seria muito difícil e muito improvável que esse filho viesse permitir que alguém de uma outra instituição, em tese concorrente, que é a Igreja Universal, viesse assumir o controle da Igreja da Graça. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Aquilo ali, se a gente olhar pelo lado corporativo, é uma empresa que foi construída pelo missionário R.R. Soares há 44 anos. E ninguém vai vir de fora para tomar posse dela, porque a irmã dele é de lá. Primeiro, a esposa do missionário R.R. Soares, ela não tem papel ativo na igreja, ela não é pastora, ela não é nada, ela é a esposa do missionário, assim como a dona Esté também, na Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é um absurdo, isso é algo fora de cogitação. E por fim eu quero finalizar com uma questão. O Palhaço Cristão alega que o missionário R.R. Soares tem mágoa do Bispo Macedo há mais de 44 anos, porque o Bispo Macedo teria passado a perna nele. E sabe qual é a impressão que me passa? É que essas pessoas pensam que todo mundo são iguais a eles. O missionário, quando não deu para seguir o trabalho com o Bispo Macedo, começou o seu próprio trabalho. E não foi qualquer trabalho. A Igreja da Graça é uma das igrejas neopentecostais que mais cresce no mundo desde sempre. Ela se não for a segunda, é a terceira maior igreja, a terceira maior igreja neopentecostal do Brasil. A primeira é a Igreja Universal. Se a Igreja Mundial não passou a Igreja da Graça, a Igreja da Graça continua em segundo. Vocês acham que isso é pouca coisa? Para o bispo alimentar o missionário alimentar uma raiva, uma mágoa do Bispo Macedo? Vocês acham mesmo, gente, que um homem que ganha milhares de almas no mundo inteiro, há 44 anos, trabalhando incansavelmente, desistiu de ser médico para ser pastor, para cuidar de pessoas? Eu não estou aqui falando se você concorda com o jeito que ele trabalha, se você discorda, se você é a favor, se você não é. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui, analisando friamente. Eu já visitei a Igreja da Graça em São Paulo, de passagem, mas nunca assisti um culto na Igreja da Graça. Mas você olha os frutos do missionário R.R. Soares. Será realmente que aqueles são frutos de pessoas que guardam a mágoa há 44 anos? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é mais uma das provas cabais de que esses homens nunca conheceram o Evangelho e hoje muito menos.
São apóstatas da fé daquilo que eles nunca creram. Eles estavam ali de forma superficial, achando que tinham algo diferente na sua vida, mas não tinha. Esse pessoal são sim o Palhaço Cristão, o Davi Vieira, o Marcelo Roque, todos os outros que são ex-universal e que hoje vivem sua vida jogando esse lixo para vocês aqui no YouTube. Eles sim têm mágoa no coração da instituição, do Bispo Macedo, dos pastores que lhes fizeram mal de acordo com eles mesmos e assim sucessivamente. Eles têm mágoa, eles têm coração completamente rancoroso, o coração deles são cheios de tapuru, são cheios de germe, e eles vomitam isso à torta e à direita. Os frutos deles são esses. Porque as pessoas que são verdadeiramente libertas, eu sempre falo isso aqui, vou falar de novo. Você vê aí o Davi Vieira, que foi um bispo grande, diferente desse pessoal que não era ninguém conhecia eles. Davi, o Natan Silva, eu quero dizer o Natan Silva, se tornou advogado, se tornou uma pessoa de respeito, e que faz hoje um trabalho realmente construtivo e prudente. Mas você percebe que ele não tem mais tempo para estar com essa baboseira aqui no YouTube? Ele até é contra a Universal, ele não mudou a opinião dele. Ele é contra, ele não concorda, ele faz um trabalho para ajudar pastores, e eu sou a favor, já disse aqui, desse trabalho que ele faz, dos pastores que não recebem seus direitos, mas ele parou literalmente de fazer esse conteúdo pífio, degradante, lixo, desculpa a expressão, aqui no YouTube. Por quê? Porque ele ocupou sua mente com alguma coisa que preste. O missionário há 44 anos tem a sua mente ocupada. Aliás, há muito mais tempo do que isso. Mas depois que fundou a Igreja da Graça. A Igreja da Graça, ela, em termos de transmissão, está em todos os países do mundo. Em termos de alcance, eu não sei quantos países, mas está em mais de 100 países, em termos de estar lá mesmo, de ter uma unidade lá. E o missionário nunca abriu a boca para falar uma vírgula do Bispo Macedo, nem de ninguém. E quando teve a oportunidade no Jô Soares para dar entrevista, ele disse simplesmente que não deu certo, porque divergiram de opiniões e os abençoou e foi embora. Então, ô Palhaço Cristão, é porque as pessoas elas são muito alienadas, elas são propensas. As pessoas que não têm nada na cabeça assistem o canal de vocês e elas são propensas a absorver toda a porcaria que vocês lançam. Mas qualquer pessoa que usa um pouquinho da sua massa cefálica, elas vão perceber que vocês são pessoas desocupadas, que não têm absolutamente nada para fazer, que não conseguiram conquistar nada na vida de vocês, que têm uma vida pessoal completamente escondida atrás de uma máscara, atrás de uma personagem, uma vida degradante. Uns dizem que é casado, mas não se apresenta como casado, depois diz que é porque tem medo de represália. É tudo mentira. São pessoas que não têm absolutamente nenhuma estrutura de família, os filhos não querem perto, a mulher é expulsa de casa, um sai do trabalho e diz que foi demitido porque a Universal foi lá. São pessoas que não têm absolutamente nada para fazer. Encontraram nesse caminho aqui uma oportunidade para desgraçar a vida das pessoas que estão querendo ter uma vida de fé, mesmo que seja fora da Universal, porque eu não estou defendendo aqui a Universal, e porque a sua vida já está destruída. Então, assim, eu acho que se você usar um pouquinho a sua cabeça, você vai começar a perceber que esse pessoal, eles têm um pouco tem um parafuso um pouquinho frouxo. E não tem muito propósito em sua vida, não. Sai falando coisa com coisa, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É no mínimo absurdo. No mínimo absurdo. O Davi foi falar do Nicolás Maduro, mostrando vídeo de 2 anos atrás. Nem para pegar um vídeo novo da situação atual da Venezuela. Mas aqui do Brasil ele não fala nada, porque é um frouxo. Tem medo. Tem medo. Ou ele é conivente. Ou ele tem medo. Tem medo da Polícia Federal bater na porta dele, já que não se pode aqui falar mal do governo. Agora estamos praticamente igual à Venezuela. Estamos no caminho de se tornar uma Venezuela aqui no Brasil. E ele não tem coragem de falar. Sabe por quê? Porque ele fala mal da Universal, porque a Universal não vai fazer nada contra ele. É isso. Até o próximo vídeo, gente. Um forte abraço para todos vocês.